Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Voltando aqui, o que Deus fala sobre o espírito de profecia em Efésios, através de Paulo, no livro de Efésios, capítulo 4, 8 a 16. Efésios 4, 8 a 16 diz assim, ó. É muito grande o texto, hein? Mas vamos ler todinho. Efésios 4, 8 a 16. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro e concedeu dons aos homens. Deus dá dons. Depois que o Espírito Santo desce, Jesus Cristo mandou dons aos homens. Que dons são esses, Senhor? Vamos ver até o verso 16. Disse assim, ora, o que quer dizer? Ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastadas pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, fábulas de doutrina, né? Pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, pastores que pregam o erro. Você vê na televisão direto aí, pregando o erro, né? É fogueira santa, é não sei o que, tudo mentiras. E pegam a palavra de Deus e torcem a palavra de Deus, né? Para ganhar dinheiro em cima dela, né? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo e de si mesmo em amor. Então, o dom de profecia, esses dons que Deus dá aos filhos dele, aqueles que estudam a Bíblia, que leem a Bíblia, que estudam, é para salvar desses ventos de doutrinas e para mostrar para nós a realidade, revelar-nos a realidade da época, do mundo que nós estamos vivendo, né? Em que tempo que nós realmente estamos vivendo, ok? Então aqui esse texto aqui é bem claro. Cristo aqui concedeu então aos homens dons, né? Voltemos novamente aqui no 4:8 aqui, ele fala assim, ó, por isto diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro e concedeu o quê? Dons aos homens. Então Deus aqui está nos dando o quê? Dons, né? Esses são os dons que nós falamos, né? E que o principal dom aqui, gente, é o dom de profecia, né? É o dom de profecia. Esse texto aqui, Deus nos concede para que nós possamos testemunhar, né? Testemunhar a respeito de Deus. Deus nos concedeu diferentes dons para que testemunhemos de Jesus, edifiquemos a igreja e preservemos a unidade da fé, né? Agora, como testemunhar aos que não conhecem Jesus? Colossenses 4, como testemunhar para aqueles que não conhecem a Jesus, né? Colossenses capítulo 4, vamos lá, Colossenses capítulo 4, 2, 5 e 6. Deus nos concede diferentes dons para que testemunhemos de Jesus, edifiquemos a igreja e preservemos ainda a unidade da fé, né? Agora, gente? Como testemunhar aos que conhecem a Jesus? Vamos ver? Colossenses.
Nós paramos aqui em Efésios 4, 8 a 16, né, que Cristo concedeu aos homens, ele concedeu dons espirituais. Agora, quem escolhe os profetas? Jesus, atuando por meio do Espírito. Nós vemos aqui no verso 11 de Efésios 4. Né? Agora, para que é dado o dom de profecia? No verso 12 a 14, né, que nós acabamos de ler ali, esse dom de profecia é dado para edificar a igreja, né? Jesus escolhe os profetas, quem que vai ser profeta, o dom de profecia é dado para edificar a igreja, e aqui no verso 15 e 16 de Efésios 8, nós acabamos de ler que o modo do crescimento do corpo de Cristo deve ocorrer por meio da liderança de Jesus e da cooperação de todos os membros. Agora, o que Jesus disse que haveria nos últimos dias, né? Verso 20, em vez de lermos Colossenses, na verdade nós temos que ler Mateus 24, 24, tá? Mateus, o que Jesus disse que haveria nos últimos dias? Isso aqui é Mateus 24, 24. Eu tinha me perdido um pouquinho aqui, mas eu voltei, tá? É Mateus 24, 24. Porque são tantos textos marcados aqui na minha Bíblia que às vezes confunde. Então a gente tem que voltar lá na página original para não se confundir. Mateus 24, 24, tá? Em vez de Colossenses é Mateus 24, 24. Vamos lá, Mateus 24, 24 diz o quê? Aqui. Está marcado. Mateus 24, 24. Está marcado, sim, está marcado. Mateus 24, 24 diz assim: porque surgirão o que nos últimos dias? Falsos cristos e falsos profetas. É o que nós sabemos hoje. Quantas igrejas têm surgido nos últimos dias? Quantos profetas aí pregando na televisão, comprando TVs, né? Rádios, né? Cada dia surge uma igreja diferente, surge um profeta diferente, surge um pastor diferente, um ministério diferente. Olha só. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais, operando milagres, operando sinais, gente, milagres, operando grandes sinais e prodígios, milagres, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então esses milagres são pregados, até expulsão de demônio e tudo mais, e cura, e milagre financeiro, a pessoa fica rica da noite para o dia, né? Isso aí são prodígios, isso é um objetivo para enganar, se possível, os próprios eleitos, para eles não receberem a vida eterna, ok? Então aqui está bem claro, gente, sobre essa questão aí, de que nos últimos tempos, Jesus disse que nos últimos dias, falsos cristos, falsos profetas, realizariam grandes sinais, para tentar enganar o povo de Deus, o povo do Senhor, contrafazendo então o verdadeiro dom profético. Por isso é de extrema importância conhecer as diferenças entre um profeta verdadeiro e um impostor que supostamente fala em nome de Jesus. Agora, quais são as características de um profeta verdadeiro? Primeira característica de um profeta verdadeiro nós encontramos em 1 João, capítulo 4, verso de 1 a 2. Vamos lá, a epístola de João, a característica de um profeta verdadeiro. 1 João 4, 1 e 2. Nós temos que estar bem atentos aqui para a gente não se confundir de muito, né? Porque tem muitos textos aqui marcados. 1 João, característica do profeta verdadeiro. 1 João 4, 1 e 2. Primeira epístola de João 4, 1 e 2. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Verso 2. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então uma das características é que ele quer confessar que Jesus Cristo veio em carne. Tá? É a primeira característica. Aí vamos ver aqui quais as características de um profeta verdadeiro. Então a primeira característica é que Jesus veio em carne, né? Então o verdadeiro profeta ele acredita na encarnação de Cristo. Jesus era totalmente divino e totalmente humano, conforme a descrição de Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Portanto, negar uma de suas naturezas contradizer a revelação bíblica e invalida a mensagem do suposto profeta. Agora, qual é a segunda característica?
do profeta verdadeiro. Mateus 7, 15 e 16. São Mateus capítulo 7. São Mateus capítulo 7, verso 15 e verso 16. São Mateus 7, 15 e 16. O que diz aqui? São Mateus capítulo 7, verso 15 e 16. Cuidado com os falsos profetas. É o próprio Jesus falando. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, de bons pastores, né? Uma fogueira santa e tudo mais, e outras coisas mais, os absurdos que eles fazem por aí na televisão, né? Falando com demônio, dialogando com demônio para expulsar demônio, cara. Falsos profetas, gente, ó. Apresentam vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes, para tirar seu dinheiro, para tirar tudo de você, tá ok? Na verdade, eles são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Eles vão fazer fruto, eles não têm o fruto do Espírito, porque ao mesmo tempo que eles falam da palavra de Deus, depois estão adulterando com as mulheres, falando coisas absurdas e fazendo coisas absurdas, tá? Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Oi. Então, pelos frutos, né, os conhecerão. Pelos frutos nós vamos conhecer o profeta verdadeiro do profeta falso. Então, aqui, o verdadeiro profeta, ele produz frutos espirituais. Ele deve viver em harmonia com as Escrituras e edificar o povo de Deus com sua mensagem. Afinal, Jesus ensinou: pelos seus frutos vocês o conhecerão. Tá? Agora, a terceira característica do profeta verdadeiro, 18:9. Qual é a característica? Primeiro, Isaías capítulo 8, Isaías 8, 19 e 20. A terceira característica, tá? Isaías 8, 19 e 20. Isaías, vamos lá no livro, com a terceira característica do profeta verdadeiro. Isaías... Pixa, rapaz, eu estava em cima, tirei. Isaías 19, 20. O que diz? Verso 8. Aliás, Isaías, desculpa, gente, é Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, 19 e 20, está aqui. Quando disserem a vocês, consultem os médiuns, vamos consultar médiuns, olha só. Olha o que Isaías está falando, tá? O profeta messiânico aqui. Quando disserem a vocês, consultem os médiuns e os adivinhos, que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Aí, ó, a característica. A lei e ao testemunho. Já vimos que o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. E a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, a lei de Deus e o testemunho de Jesus, né? Se eles não falarem segundo esta palavra, a palavra de Deus, né? E a lei de Deus, se eles não falarem segundo essa palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Ou seja, uma das características do profeta verdadeiro, gente, é que ele o quê? Enaltece a lei de Deus. A lei de Deus, os 10 mandamentos, a guarda de todos o decálogo, de todos os princípios da lei de Deus. O que a lei de Deus manda? Não ter outros deuses diante dele, não tomar o nome dele em vão, honrar a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, né? Não adorar imagens de escultura, nem ídolos, nem iconoclastia, nada, não adorar pessoas, seres humanos, né? Lembra-te, fala para lembrar-se do dia de sábado. É o único mandamento que começa com essa frase, lembra-te, porque a humanidade esqueceria o sábado para aguardar outro dia, né? Por isso que ele fala, lembra-te do dia de sábado para o santificar, o dia de Deus, porque o sábado é do Senhor teu Deus, é o sábado que nos rememora, nos faz lembrar da criação, que Deus é criador. O que o mundo tem falado hoje? Que Deus não é criador, que nós viemos pelo quê? Pelo Big Bang, nós viemos numa evolução, né? Foi evoluindo por milhões de anos, até chegamos ao Homo sapiens sapiens, que é hoje, né? Isso é tudo mentira, e Satanás enganando, tirando na cabeça do ser humano o Deus criador. E o sábado nos lembra que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus,
né? É o memorial da criação. E aí vem o quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, que são os deveres em diante com o nosso próximo. Então os mandamentos, se eles não falarem segundo a lei e ao testemunho, jamais verão o alvorecer, jamais verão a alva, tá? Então vamos ver essa outra característica aí, é que o verdadeiro profeta, ele prega de acordo com a lei de Deus e ao testemunho profético. Ou seja, a sua mensagem deve estar enraizada em toda a revelação bíblica, né? Toda a revelação bíblica. Qual que é a quarta característica do verdadeiro profeta, né? Deuteronômio capítulo 18, verso 21 e 22. Deuteronômio é o quinto livro aqui da Torá, do Pentateuco, né? Capítulo 18, Deuteronômio 18, 21 e 22. Deuteronômio 18, 21 e 22. O que diz aqui? Deuteronômio 18, 21 e 22. O que diz? Se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saibam que, quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção. Não tenham medo dele. O que ele está dizendo aqui? Que o verdadeiro profeta, ele faz predições que se cumprem. Embora a maior parte das profecias bíblicas não seja necessariamente preditiva, mas uma exortação e um chamado ao arrependimento, as profecias que falam de eventos futuros e não dependem de uma resposta humana, devem se cumprir exatamente como foram anunciadas pelo mensageiro de Deus. Então, uma das características é que a profecia do profeta verdadeiro se cumpre, né? 18:10 diz que Deus também chamou mulheres para serem profetisas. Será que Deus também, além de um homem que é profeta, o sexo masculino, o gênero masculino, Deus também chamou mulher para ser profetisa também? Será que Deus também concedeu dons à mulher? Vamos ver. Juízes capítulo 4, verso 4. Sim, aqui no livro de Juízes fala, né, que Deus deu a algumas mulheres o dom de profecia. Vamos ver? 4:4. Não é só homem, não, né? Juízes 4:4. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então, Débora era uma das profetisas, né? Naqueles tempos, Deus chamou mulheres, né, para o ministério profético. Débora é um exemplo, né? Esposa de Lapidote. Além de ser profetisa, ela liderou o povo de Deus, o povo de Israel, durante o turbulento período dos juízes. Deus também chamou mulheres para serem profetisas em Lucas 2, lá em Lucas capítulo 2, verso 36. Olha, até no Evangelho tem descrições de mulheres profetisas, ó. No Evangelho de Jesus, Lucas capítulo 2, olha que coisa. Lucas 2:36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Então, essa Ana também, que estava lá no templo, né, quando Jesus foi ser apresentado lá no templo, o bebê Jesus, Ana também era profetisa, né? Uma mulher chamada filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela também era profetisa. Ana também é um exemplo de que Deus chamou mulheres para o ministério profético. A piedosa viúva que jejuava e orava continuamente no templo teve a oportunidade de ver o menino Jesus e testemunhar dele a todos que esperavam a redenção de Jerusalém.
Qual é o segredo, então, para a nossa segurança e prosperidade? Segundo Crônicas 20:20. Vamos lá. Qual é o segredo, então, para a nossa segurança e prosperidade? Segundo Crônicas 20:20. Segundo Crônicas 20:20. Na manhã seguinte levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoá. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: olha o que o rei Josafá disse ao povo de Israel: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor, o seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos e prosperarão. Então aqui diz que se nós cremos nos profetas do Senhor, nós seremos o quê? Bem-sucedidos. O segredo para a nossa segurança e prosperidade espiritual é crer no verdadeiro dom de profecia, assim como fizeram Josafá e o povo de Israel frente à ameaça das nações inimigas. Não há nada que proporcione mais proteção e felicidade do que confiar nos conselhos que o Senhor nos envia por meio de seus mensageiros. Então, pessoal, fica bem claro para nós que Deus tem um ministério profético na igreja nos últimos tempos, né? Deus fala que se nós confiarmos nos profetas de Deus nos últimos tempos, o segredo é crer no verdadeiro dom de profecia. Se nós cremos no verdadeiro dom de profecia, nós prosperaremos. O povo de Deus prosperará. Então, esse foi o nosso estudo de hoje sobre o dom de profecia. Eu vou passar aqui no estudo adicional mais alguns outros textos, tá? Sobre o dom de profecia. Agora, qual que deve ser o seu compromisso de fé a respeito disso aí? Vê nas descrições aí, vou passar mais coisas a respeito também de Ellen White, tá bom? Do Ministério Profético de Ellen White. Ellen White é considerada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia como profetisa. Já falecida, ela morreu em 1915, já faleceu, mas ela deixou várias obras escritas. Inclusive, ela está catalogada na Biblioteca de Washington como a mulher mais produtiva em escrever, que mais escreveu. Né, que tem mais coisas escritas assim, muitos livros sobre coisas maravilhosas, administração, saúde, sobre o tempo presente, sobre história, né, sobre princípio de higiene, saúde, cuidado para com o corpo. Ela falou até de coisas que a medicina hoje está provando, né, sobre vírus, né, doença que viria através de vírus, miasmas, ela está provando. Fala sobre alimentação, nutrição, um monte de coisa dos escritos de Ellen White, ok? Então, qual que deve ser o seu compromisso de fé em relação à compreensão profética? Creio que Deus enviou profetas ao longo... Repita comigo. Creio que Deus enviou profetas ao longo dos tempos para revelar sua vontade. Portanto, aceito a revelação de Jesus mediante os profetas verdadeiros como vinda de Deus. Portanto, aceito a revelação de Jesus mediante os profetas verdadeiros como vinda de Deus, ok? Veja aí nas descrições dos vídeos, né, sobre esse tema de profecia. Eu espero que você tenha compreendido bem o nosso tema. O próximo tema nosso será sobre Jesus e o Espírito Santo. A gente vai falar sobre essa questão de línguas, né? O dom de língua, essas coisas todas. O povo de Deus tem o dom de língua nos tempos do fim? Uma das características do povo de Deus é o dom de língua, né? A gente vai falar sobre Jesus e o Espírito Santo, tá? Sobre o trabalho do Espírito Santo nesses últimos dias. Qual que é a função do Espírito Santo nesses últimos dias, para que você compreenda melhor a palavra de Deus, tá ok? Até o próximo estudo, Jesus e o Espírito Santo, não perca, é o estudo 19, esse aqui é o estudo 18, tá ok? Espero que você tenha compreendido bastante, veja as descrições desse vídeo para que você tire todas as suas dúvidas, ok? Um grande abraço, um ósculo santo no seu coração, até o próximo estudo nosso sobre Jesus e o Espírito Santo. Tchau, tchau.